Vamos lá, Silvia, eu acho que a gente tem que separar, porque tem vários aspectos aí dessa decisão que merecem uma análise detida. Primeiro, eu quero deixar claro aqui que o vídeo do deputado Daniel Silveira, postado no YouTube, ou Facebook, ou sei lá o que, nas redes sociais dele, é uma absoluta barbaridade. O que ele diz ali é um atentado à Constituição, ao Estado Democrático de Direito, à própria democracia que o elegeu, é uma incitação, um discurso de ódio, de violência contra ministros do Supremo, né? E ele ainda prega e propaga a volta da ditadura e do AI-5, ou seja, instrumentos inconstitucionais contra a democracia. Isso tudo isso é odioso e abjeto e deve ser condenado. Agora, o que a gente tem que se debruçar aqui é sobre a legalidade dessa prisão pelo ministro Alexandre de Moraes, que é baseada basicamente em tem duas pernas aí, dois braços, né? A Lei de Segurança Nacional, como o Silvio falou, é um entulho da ditadura, uma excrescência que sobreviveu à Constituição de 1988 e também ao fato de ser supostamente um crime inafiançável, flagrante de um crime inafiançável. E você tem também o aspecto da imunidade parlamentar, que é garantido pelo artigo 53 da Constituição, que diz que o deputado ou parlamentar só pode ser preso por flagrante de crime inafiançável. Eu passei a manhã conversando com vários juristas, penalistas, criminalistas, e o que eles consideram? Que esse crime não é inafiançável, até porque a Lei de Segurança Nacional não prevê a inafiançabilidade. O Código de Processo Penal só prevê como inafiançáveis o que a Constituição diz que é inafiançável. Então, seria muito estranho, de qualquer forma, o ministro determinar a prisão de um parlamentar, mas isso não é inédito. Já aconteceu lá em 2015, com a prisão de Elcídio do Amaral, senador do PT, era líder do governo na época, e naquela época também a prisão do ministro, pelo ministro Teori Zavascki, que foi amplamente comemorada, porque era visto como uma bandeira da moralidade, né? Um deputado preso pela Lava Jato. Então, você tem esse aí um outro aspecto, né? Sobre a restrição da liberdade de expressão, um desses juristas fez uma ponderação que me pareceu muito boa, que é o seguinte: a restrição de liberdade de expressão por ameaça à democracia precisa ter um elemento de credibilidade. Então, não basta você chegar ali num vídeo, como todo mundo, vou derrubar a democracia, volta à ditadura, volta ao AI-5. Isso precisa ter uma investigação, isso precisa ser respaldado por uma investigação mais robusta, que encontre elementos. Esse deputado está se reunindo com golpistas, ele realmente pretende dar um golpe. Então, essa ameaça à democracia, ela precisa ter mais robustez, mais credibilidade, ela precisa ser amparada por uma plausibilidade, e isso não está claramente nesse vídeo. A gente não encontra isso claramente nesse vídeo. E depois e tem a questão também da imunidade parlamentar, né? Alguns juristas acham que claramente o deputado está falando com a base dele ali, que é uma base que apoia essas ideias, então que ele estaria sim no exercício da imunidade parlamentar, que contudo não pode ser um escudo para proteger contra qualquer coisa, e não é. O próprio presidente Jair Bolsonaro é réu 2 vezes no Supremo Tribunal Federal por apologia ao estupro e por injúria contra a deputada Maria do Rosário. Então, é uma decisão estranha, né? De acordo com juristas e criminalistas com quem eu conversei, é uma decisão que faz uma certa ginástica ali na legalidade para prender esse deputado e fica com muita cara de vingança do Supremo Tribunal Federal. E aí o risco maior é o seguinte, é que ao atentar contra a Constituição, o Supremo Tribunal Federal acaba tornando um deputado que até então era um deputado de baixíssimo clero, com pouca expressão, em um mártir contra supostos abusos do STF. Então, esse é o risco. É uma decisão problemática e a decisão hoje da Câmara, provavelmente hoje, né, ao referendar ou não, ao confirmar ou não essa prisão, pode criar mais uma crise constitucional com o Supremo Tribunal Federal. Então, a repercussão é muito ruim. Fingir que há uma normalidade, que há assim, algum tipo de elasticidade ou de malabarismo para uma prisão dessas, né? Eu acho que a gente tem que ser mais responsável até mesmo e fiel à verdade do que está acontecendo, né? Essa prisão é inaceitável, é uma prisão irregular, inconstitucional, ilegal, né? O Supremo não é de hoje, vem abusando do poder e apelando para um arbítrio que rasga a Constituição, da qual deveria ser o guardião, e a figura do ministro Alexandre de Moraes é o principal, hoje em dia, responsável por isso, né? Porque ele é o relator na escolha também arbitrária do então presidente do Supremo, Dias Toffoli, para relatar esse inquérito do fim do mundo, né? Então, tudo isso que estamos vendo é muito assustador.
Não existe outra palavra, né? Vamos lembrar do Rui Barbosa, a ditadura de toga é a pior que existe porque não tem a quem recorrer. Então nós estamos agora, dependendo da Câmara, tomar uma decisão que vai colocar em jogo aí o futuro da nossa democracia. Né? A maior ameaça que existe à democracia brasileira hoje, não tem a menor dúvida, vem do próprio Supremo, né? E desses ministros que sequer juízes são. Veja, o que chama atenção também, além dos aspectos que vocês já levantaram, é o duplo padrão. Né? A fala do deputado foi também inaceitável. Isso não deveria importar, por causa da imunidade parlamentar, do fato de não existir crime inafiançável em flagrante, não existe também sequer mandado em flagrante, que é uma contradição em termos, né? Tudo isso é muito bizarro do ponto de vista jurídico. Mas vamos falar do duplo padrão também. Nós temos vários parlamentares que já enalteceram ditadores socialistas, já pregaram ditadura do proletariado, né? E muitas outras coisas, e ficou por isso mesmo. Então esse duplo padrão causa espécie, né? Então nós estamos diante de uma coisa bem preocupante, né? E se não houver uma reação dentro dos limites legais para colocar peso e contrapeso a esse arbítrio do Supremo, não tem por que mais chamar o Brasil de democracia.